Os dinossauros surgiram em nosso planeta na Era Mesozoica, conhecida por isso como Era dos Grandes Répteis. Esta era durou de 248 milhões a 65 milhões de anos atrás. Os dinossauros surgiram há aproximadamente 220 milhões de anos, e dominaram o planeta durante toda a Era Mesozoica. Pesando, na maioria dos casos, toneladas, os enormes répteis alimentavam-se de carne, frutas, plantas e de insetos. Tinham uma grande dificuldade de deslocamento em função de seu peso. E no vídeo de hoje do canal Mundo Sonoro, você vai conhecer os 10 dinossauros mais perigosos que já existiram no planeta Terra. Dinossauro T-Rex. Certamente nenhum outro tipo de dinossauro é tão famoso quanto o dinossauro T-Rex, que é estrela em muitos filmes de sucesso de Hollywood. Talvez a sua fama se explique pelo fascínio que muitas pessoas têm pelos grandes predadores, como tubarões e leões. Na era dos dinossauros, o T-Rex era um dos bichos mais temíveis. Em 1991, foi encontrado o fóssil do maior T-Rex já catalogado. Ele viveu há cerca de 68 milhões de anos onde hoje é o Canadá. Scott, como foi batizado o animal, morreu com 28 anos, idade avançada para um dino de sua espécie, e pesava cerca de 9 toneladas, mais do que o elefante da savana, o maior animal terrestre vivo. Argentinossauro. Esse dinossauro tem esse nome porque foi na zona rural da Argentina que um fazendeiro encontrou os primeiros fósseis de um indivíduo dessa espécie, no final dos anos 80. E logo a descoberta chamou a atenção, já que o bicho era realmente muito grande e muito pesado. Provavelmente foi o maior dinossauro que já existiu na face da Terra. A título de comparação, o argentinossauro teria um peso similar ao do maior e mais pesado animal que existe, a baleia azul. Triceratops. Esse dino de aspecto curioso viveu até os últimos instantes da Era dos Dinossauros, quando o asteroide se chocou contra a Terra e provocou a extinção em massa desses animais, há 65,5 milhões de anos. Foi o maior dinossauro com chifres que já existiu. Parecidos com rinocerontes, os Triceratops usavam seus chifres para brigar com outros dinossauros. Feito de ossos, o escudo, ou gola, que ele tinha no pescoço funcionava como uma espécie de armadura, protegendo-o de possíveis ataques. Pterodáctilo. Apesar de ser o mais famoso dentre os dinossauros voadores, o pterodáctilo não era bem um dinossauro. O mais correto seria dizer que ele era um réptil pterossauro voador que viveu na mesma época dos dinos, há mais ou menos 150 milhões de anos. Os pterodáctilos tinham bicos longos e, diferentemente das aves, não tinham penas. Suas asas eram parecidas com as dos morcegos. Quando estava no solo, andava sobre 4 patas, e nos céus passava boa parte do tempo planando, como uma asa delta. Espinossauro. Não é à toa que o espinossauro parece o T-Rex, eles eram primos. Mas, apesar da fama de sanguinário do T-Rex, o maior e mais temível de todos os predadores era o espinossauro. Ele podia andar sobre 2 ou 4 patas. Possuía garras curvas, excelentes para ferir ou capturar suas presas. Seus dentes tinham formato cônico e eram afiadíssimos. Como se não bastasse, esse predador era capaz de nadar como um crocodilo. As pequenas narinas que ele tinha no meio crânio lhe permitiam respirar mesmo com parte da cabeça submersa. Estegossauro. Esses curiosos animais, que viveram há mais ou menos 150 milhões de anos, eram quadrúpedes e só se alimentavam de vegetais. Viveram no mesmo período dos temíveis alossauros, seus possíveis predadores. Mas não devia ser tão fácil jantar um estegossauro, apesar de sua lentidão característica. É que esse dinossauro, além de viver em bandos, possuía uma espécie de armadura natural, que eram essas placas ósseas enfileiradas ao longo de sua espinha dorsal. Isso deu origem ao seu nome. Estegossauro significa lagarto telhado. Além disso, havia os espigões na cauda, que podiam ser usados para atacar seus oponentes. Carnotaurus. O significado desse nome científico advém de touro carnívoro, pois sua aparência anatômica remete em partes às de um touro. O Carnotaurus possuía 2 cristas em sua cabeça, semelhantes a chifres. Medindo entre 7,5 a 9 metros de comprimento, acredita-se que este imenso predador fosse adaptado para a corrida, podendo chegar a velocidades de até 55 km por hora. Seu peso variava entre 1 e 3 toneladas.
Pesquisadores acreditam que esta podia predar animais muito superiores ao seu tamanho como os saurópodes, por exemplo, que podiam chegar a até 20 metros de comprimento. Spinosaurus. O Spinosaurus foi o maior de todos os dinossauros carnívoros, maior do que o Tyrannosaurus e o Giganotosaurus. Esse animal media de 12 a 15 metros de comprimento e possuía uma crista membranosa em sua lombar. Ainda se debate se este animal era um bípede ou quadrúpede. Um estudo recente mostrou evidências de que o espinossauro tinha uma cauda gigante semelhante a um remo, que evoluiu especialmente para nada. E esses foram os dinossauros mais letais que já passaram pela Terra. Espero que tenham gostado do vídeo. E não esqueçam de se inscreverem no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.